Olá, turminha. Ó, nós vamos fazer 2 folhinhas de geografia no caderno, tá? Essas folhinhas, eu vou tirar foto, vou mandar no portal, e aí vocês vão copiar a folhinha, vou copiar o texto e copiar os exercícios, colocar o desenho para ficar bonitinho, tá? Ai, tia, eu prefiro imprimir e só responder. Também pode, tá? O importante é ter o conteúdo no caderno. Mas eu prefiro que vocês copiem, né? Porque é uma coisinha pequenininha. Lembra que a gente fazia no caderno para ficar bonitinho os quadradinhos, fazia a imagem. Fica bem bacana. É bem gostoso para fazer o desenho, tá? Então, a primeira atividade é assim, atividade econômica no campo. Então, ela vai falando da atividade econômica no campo. Tem até uma charge, né, muito bonitinha. Então, são chamadas de atividades econômicas a produção de bens e o fornecimento de serviços utilizados no cotidiano, né? Então, no campo ou no espaço rural, como vocês preferirem aí a linguagem, né? Utilizar a linguagem, são desenvolvidas as atividades primárias, agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Então, vocês vão colocar no exercício embaixo, está no texto, ó, pecuária, agricultura, extrativismo, tá tudo falando aí no texto. Então, primeiro, resolva a cruzadinha, né, no diagrama, de palavras com o nome das atividades econômicas indicadas aí no texto, tá? A atividade de cultivar a terra, né? Como é chamada a pessoa que cultiva a terra, né? Atividade de criação de animais como bovinos, caprinos, suínos e aves. E a letra C, atividade que consiste em extrair da natureza os recursos que elas oferecem, tá? Que ela oferece. Então, qualquer dúvida, a gente vai lá no Google, faz uma pesquisa antes de colocar na folhinha. Tudo bem? Na página 264, complete as frases usando as palavras do quadro monicultura. Então, vocês vão colocar o que é uma monicultura, o que é uma substância, o latifúndio e a matéria-prima. Isso também vocês podem ir lá e fazer a pesquisa, é bom, porque aí vocês já vão se atualizando com palavras diferentes, ok? Então, a produção de tararã é feita para recurso, para consumo de trabalhador e sua família, ou seja, a produção das substâncias, né, que é feita no consumo de trabalhadores e sua família. Excedente da produção, caso haja, é comercializado. Então, as substâncias, né, que eles produzem são comercializadas, né? Na letra B, a produção agrícola de um único tipo de mercadoria recebe o nome de tararã. Então, vocês vão lá e coloquem aí. Na monicultura são o quê? Produção agrícola, né? Na letra C, é da matéria-prima que se fabricam outros produtos, tá bom? Então, é da matéria-prima que é extraído a produção de vários materiais para poder tá sendo fabricado outros produtos, tá bom? Na letra D, é uma grande propriedade rural. Então, o latifúndio, né? É uma grande propriedade rural, ok? Agricultura exige cuidados especiais como solo e também como plantações. Então, número 3, vocês vão colocar: observe cada imagem a seguir, escreva o nome da técnica agrícola empregada. Então, vamos supor,
retirada o excesso da água no terreno. Como que é feito esse processo? Qual é o nome desse processo? Ele faz o processo de drenagem, ele retira o excesso da água, tá? Aqui, vou mostrar para vocês. Ele tira o excesso que tá aqui da quantidade de água. Então, chama-se drenagem, tá? Enriquecer o solo com adubação. Com adubo. Então, como é chamado esse processo? É chamado processo de quê? De adubação. Ele, ó, enriquece o solo. Vocês vão ver que o agricultor, né? Ele está colocando a vitamina, né? Para que enriqueça o solo. Ele está limpando o terreno, né? E fazendo a adubação. Combater as pragas que atacam a lavoura. Como que é chamado a pessoa aqui, como que é chamado o processo quando passa essa maquininha para fazer combater as pragas nas lavouras, os bichinhos, né, que matam. Como que é feito o processo? É feito o processo que com agrotóxico, tá? Depois nós temos umedecer a terra por meio artificiais. Ou seja, a gente está fazendo o quê? Um processo de irrigação. Drenagem é quando a gente tira, tá? Irrigação é quando a gente joga a água. Então, lembrem bem, tá? A irrigação, ela está jogando a água em cima das plantações, ok? E a drenagem, ela é retirada do solo, né, do terreno, o excesso de água, tá bom? Então, nós vamos ficar com a nossa aulinha de geografia por aqui.